Pessoal, boa noite, obrigado por terem vindo, obrigado por participarem de um evento de lançamento de livros, né? Não é muito fácil sair de casa para ir para um lançamento de livro, né? Ainda mais se você não sabe do que se trata exatamente esse livro. Eu espero poder falar um pouco sobre ele nesta noite, mas como também foi anunciado, eu vou falar um pouquinho sobre literatura, sobre ficção, né? Esse livro, As Crônicas de Ollã, tem um gênero literário chamado fantasia, ficção fantástica. E eu quero falar algumas coisas sobre a literatura de ficção fantástica, não vai ser demorado, prometo, no máximo uns 15 minutos. Eu queria falar 3 coisas principais sobre isto. Primeiro, a importância da própria ficção fantástica, ou seja, se isso tem alguma relevância, se é uma coisa importante ou necessária ou não. Quero falar também, brevemente, sobre por que nós temos tão poucos escritores desse tipo de literatura no Brasil, né, em língua portuguesa. Quase tudo é traduzido, basicamente. Então, falar um pouquinho sobre isso, e se der tempo, quero falar um pouco também sobre o poder da literatura para o bem e para o mal, as duas coisas, isso se der tempo. Então vamos começar falando brevemente sobre a importância da fantasia ou da ficção fantástica como literatura em si, né? Muitas pessoas consideram ficção uma coisa meio desnecessária, porque pensa-se que uma literatura que de alguma maneira aliena a pessoa do seu próprio mundo, porque geralmente ficção fantástica é isso, né? É uma viagem para um mundo diferente, um outro mundo. Então, isso, na mente de alguns, pode ser prejudicial, porque tira a pessoa do mundo real, onde a pessoa deveria estar engajada nas lutas, nas situações, né? E então ela se aliena porque ela vai para um outro mundo e fica lá fantasiando e pensando em coisas que não são reais. Essa é uma crítica muitas vezes feita à ficção, especialmente à ficção fantástica. Outros acham que fantasia ou ficção em si não é algo muito bom, porque não fala diretamente à razão das pessoas. E é como se fosse uma maneira de abandonar a fé, a crença na razão humana para explorar esses mundos desconhecidos, né, das emoções ou da própria imaginação. Mas o que muitas pessoas ignoram ao falar isso, ao pensar nisso, é que nós não somos só razão. Nós, seres humanos, né, nós homens e mulheres e crianças, nós somos formados de grande dose de razão, mas também de imaginação. E as histórias de ficção, elas podem muito bem navegar nesses dois mundos, tanto no mundo da razão, quanto no mundo da imaginação. Quem demonstrou isso de uma forma muito interessante e para muitos até surpreendente, quem demonstrou uma espantosa habilidade para usar esses dois recursos, ou seja, tanto o aspecto racional quanto o aspecto imaginativo do ser humano, adivinhe só, foi Jesus. Jesus usou histórias fictícias para contar, para falar aquilo que ele queria. Se alguém fizer um levantamento lá nos escritos bíblicos, né, nos evangelhos sobre Jesus, perceberá que uma boa parte, se não a maior parte, de tudo que ele falou através de parábolas. E parábolas são pequenas histórias fictícias, criadas, inventadas para transmitir ensinamentos. Algumas parábolas de Cristo eram parábolas que ensinavam histórias fictícias a partir de elementos do mundo rural, da Palestina do primeiro século. Ainda assim eram fictícias. Outras eram bem avançadas, usavam elementos até apocalípticos, bem ao estilo do gênero de fantasia, né? Como aquele homem que morreu e foi levado até o Hades e estava em tormentos.
usando linguagem literária que hoje nós chamaríamos de ficção fantástica, mas que, na verdade, os antigos textos apocalípticos já usavam isso. Eu sou estudioso, na minha carreira acadêmica, eu sou estudioso de literatura apocalíptica. Não só de texto bíblico, mas também de texto não bíblico. Eu estudo literatura apocalíptica. E é interessante ver que há mais de 2000 anos já se usava esse gênero, esse estilo fantástico, né, para escrever livros e para transmitir ideias, conceitos, filosofias. Então, as histórias fantásticas não são novas, são muito antigas, na verdade, e sempre foram usadas com o objetivo de transmitir ensinamentos, transmitir verdades. Essas histórias, elas nos ajudam a entender como a realidade faz sentido. Eu sei que isso pode parecer paradoxal, né? Como é que algo que extrapola a realidade pode, de alguma maneira, ajudar a tornar a realidade mais compreensível? Eu creio que a grande vantagem em recontar a grande história da humanidade através da ficção, porque é um modo de ajudar as pessoas a se verem num grande espelho. Muitas vezes nós estamos imergidos demais no mundo que nos cerca, de modo que nós não conseguimos entendê-lo muito bem. Quando nós vamos para um outro mundo, nós conseguimos olhar para o nosso próprio mundo e entender melhor este mundo. Nós temos que sair, muitas vezes, desta realidade que nos cerca para poder entendê-la melhor. Aquele autor de ficção fantástica do século XX, cristão, chamado C.S. Lewis, ele acreditava que as grandes histórias de ficção podem ajudar as pessoas contra a fragmentação da realidade. Ora, ele falava isso lá na década de 40. Nós estamos, 60 anos depois, 80 anos depois, num mundo muito mais fragmentado, em que as pessoas vivem realidades totalmente desconexas. Por isso, uma ficção bem contada, artisticamente criada, ela pode devolver às pessoas a capacidade de se ver dentro do todo. O fato é que cada um de nós está contando uma história. Você só não está, talvez, escrevendo, não está digitando essa história. Mas você está contando uma história exatamente agora. É a história da sua vida. E acontece que cada vez mais essas histórias que as pessoas contam são totalmente fragmentadas, desconexas umas das outras. Isso é decorrente do modo como as pessoas veem a realidade, o modo como as pessoas veem o mundo. Não é que o mundo se tornou fragmentado de uma hora para outra, da noite para o dia ou do dia para a noite. Não, o mundo é o mesmo. O que mudou? O modo como as pessoas o veem, o modo como as pessoas o enxergam. E o modo como as pessoas enxergam o mundo faz com que isso reflita na sua própria existência, no seu próprio modo de viver. E é por isso que as pessoas vão ficando cada vez mais individualistas. Muito falantes, é verdade, lá no Facebook, lá nas redes sociais, mas cada vez mais isoladas em termos de entender a realidade que as cerca e de se sentirem parte disso. Uma ficção fantástica bem contada, um mundo muito coerente, criado com leis bastante rígidas, pode ajudar as pessoas a enxergar que existe algo real e que elas mesmas podem fazer parte de algo melhor do que até agora elas experimentaram. Então, brevemente, esse é um assunto ainda a ser mais desenvolvido, mas brevemente é por isso que eu entendo que a ficção fantástica tem lugar e tem inclusive uma importância social. Uma importância social
para o mundo em que nós vivemos. Mas agora eu quero passar ao segundo ponto, que pode ser de mais interesse de alguns. Por que é que nós temos tão poucos escritores desse tipo de literatura aqui no nosso país, não é? Quando eu penso sobre isso, e quando eu estudava esse assunto, inclusive, na universidade, a primeira coisa que me vinha à mente, e até hoje ainda, de certa forma, vem, é que no Brasil, né, geralmente, quando se fala em literatura, isso está associado aos escritores clássicos lá do século XIX, início do século XX, que transmitia normalmente a ideia de uma literatura pesada, uma literatura muito erudita, de difícil leitura, que é um engano, né? No fundo isso é um engano. Talvez isso possa ter desanimado muitos escritores brasileiros a começarem a escrever, porque eles pensavam, eu nunca vou escrever nada como Machado de Assis. Eu nunca vou conseguir escrever nada como Guimarães Rosa. E de fato não vai, nem eu nem você, porque eles não são desse mundo, né? Guimarães Rosa é uma coisa absolutamente extraordinária, né? Então, mas isso por sua vez pode muitas vezes, ou levou muitas vezes as pessoas a desistirem de escrever. Gosta-se muito de ficção fantástica no Brasil, mas é importada, né? Nós vemos aquilo que os filmes passam nas telas e aí muitas vezes vamos atrás dos livros. É interessante que depois do lançamento dos livros, ou melhor, dos filmes do Senhor dos Anéis, é que os livros começaram a vender mais, né? Muito curioso isso. E Crônicas de Nárnia, mesma coisa, apesar de que ela já vinha vendendo bastante para criança há bastante tempo, né? Principalmente por causa do cristianismo, né? Que está por trás das ideias das Crônicas de Nárnia. Então, esse é um dos motivos pelos quais nós vemos tão poucos autores escrevendo isso. Há, sem dúvida, um certo preconceito para com literatura fantástica nos meios acadêmicos. Consequentemente, isso é ensinado para os futuros professores de literatura. Eles vão para as salas de aula e ensinam que literatura é só aquela lá de Machado de Assis e Guimarães Rosa e algo nesse sentido. Eu lembro que, quando eu estava estudando ainda meu doutorado em letras, e eu estava apresentando um trabalho sobre estilos literários, né? E eu ousadamente resolvi apresentar um trabalho sobre Tolkien e O Senhor dos Anéis num curso de letras, né? Diante de muitos mestrandos que estavam começando o mestrado, recém-saídos da faculdade de letras. E eu lembro das caras estranhas que eu vi nessa apresentação, porque eu mostrei um texto de Tolkien, aquele que leram, né? Em que o Gandalf, o mago branco, ele ainda não era branco nesse tempo, ele ainda era cinzento, mas ele detém o Balrog, aquele demônio das profundezas, né? Na ponte de Khazad-dûm, e lá nas minas abandonadas dos anões. E o meu ponto foi mostrar os detalhes literários impressionantes da cena do livro. Aí eu comparei com o filme, mostrei, olha, o filme mostra desta maneira aqui, agora o livro mostra desta forma. Veja a riqueza maior, a cena do filme é muito boa, mas a cena do livro é incomparável, né? E eu tentava mostrar os detalhes literários e tal, mas a maioria dos colegas não estava nem um pouco interessado naquilo, olhava para aquilo com uma cara de quem estava ouvindo a maior das heresias, né? Onde é que já se viu falar sobre ficção fantástica, Tolkien, Senhor dos Anéis, num curso de doutorado em literatura, né? Em letras? Acho que nenhum deles tinha lido, para falar bem a verdade, né? O texto. E talvez não pudesse compreender a profundidade literária daquele texto, o modo como se relaciona com outros textos. Há uma impressionante intertextualidade naquela passagem, também uma intratextualidade extraordinária, um diálogo interno dentro da própria obra. Enfim, muitos não estavam dispostos a ver isso, e como futuros professores provavelmente não mostrariam também aos seus alunos. Talvez o começo, se a gente quiser ter mais escritores, seja parar de dizer que somente essa ou aquela literatura é autorizada ou canônica, para usar um termo teológico aqui, e ser mais aberto para outras formas, desde que, é claro, sejam formas talentosas e ricas. Vale a pena arriscar.
tentar produzir algo novo, mesmo que muitos vão torcer o nariz diante disso. O segundo pensamento que me ocorre, para explicar por que temos tão poucos autores, é que, ao que parece, brasileiros não gostam muito de ler brasileiros. É um certo complexo, né, da metade do século XX em diante, se criou uma cultura no Brasil de que tudo que vem de fora é melhor. E, portanto, o que é produzido aqui não é bom. Em parte isso é verdade, tem muita coisa ruim mesmo produzida no Brasil, mas também tem muita coisa ruim que vem lá de fora. Tem que fazer uma ressalva aqui. Muitos brasileiros gostam de ler autores brasileiros, né? Mas nós vamos dificilmente ver uma obra brasileira nas telas de cinema. E meio que ficou condicionado que uma boa obra tem que ir para o cinema. Aliás, eu não consigo dar nenhuma palestra sem responder essa pergunta. Você gostaria que o seu livro fosse feito um filme? Não. Claro que eu gostaria. Quem não gostaria, né? Mas é preciso entender que isso é difícil, né? No Brasil isso é muito difícil de acontecer, porque nós não temos um cinema capaz de produzir ficções fantásticas, né, com efeitos especiais que são necessários. Vai ficar um pouco pobre, provavelmente, né, se a gente quiser fazer filmes. Então, é difícil competir com Hollywood. Mas, deixando um pouco Hollywood de lado, escrever não precisa de tecnologia. Papel e caneta já dá para começar a fazer alguma coisa. Né? E hoje todo mundo tem um computadorzinho lá na casa, né? Que fica fácil de apagar. Porque uma das coisas que você mais faz quando você escreve é apagar. Apagar o que você escreveu. Porque ficou ruim, não tem jeito. Necessariamente, quando nós nos arriscamos a escrever, nós escrevemos muita coisa ruim. E de tanto escrever e apagar, vai aparecendo alguma coisa boa. Então, nós não precisamos de grandes recursos tecnológicos ou de um grande cinema para produzir boa literatura. Portanto, esse é um desafio psicológico tolo, que nós poderíamos superar sem grandes dificuldades, mas eu reconheço que ainda permanece como uma barreira para muitos. Mas, finalmente, eu tenho que falar um pouco sobre o tempo. Não se forma um escritor talentoso da noite para o dia. Isso é um fato. Mas é diferente para qualquer profissão, para qualquer área da vida? Se forma um bom médico, um bom advogado, um bom dentista da noite para o dia? Quantos anos tem que ser investidos em estudos, em leituras, em preparação? Da noite para o dia o cara já sai arrancando o dente dos outros? Pode até ser o caso, mas talvez não fique muito bem feito. Então, é preciso paciência também, né? É claro que, e olha, eu usei a expressão de propósito, formar um escritor talentoso. Você vai dizer, mas talento é uma coisa natural? Até certo ponto, é sim. Eu diria o seguinte, se não tiver o talento para escrever, dificilmente vai ser um bom escritor. Mas só o talento não basta. Só o talento não é suficiente. É preciso técnica também. É preciso preparo também, é preciso entender, é preciso saber o que está fazendo. E isso só se consegue a partir de muito estudo, dedicação. Mas como não existe nenhum cursinho por aí, como escrever um bom livro, até pode ter, mas eu acho que não vai ajudar muito, o caminho é imitar. E não imitar. Então, aproveitar o que há de bom nos outros escritores e o que há de ruim. Sempre me perguntam, hoje eu respondi acho que umas 3 vezes essa pergunta, quem me inspirou a escrever, quem me ajudou, quem foi a pessoa, e eu digo, são 2 caras que já estão mortos, o Tolkien e o Lewis, esses 2 caras, eu não os conheci pessoalmente, mas de lê-los, eu me senti desafiado a fazer algo que pudesse, um dia, talvez, quem sabe, ficar perto ou parecido, né? Não em termos de imitar a obra, isso de jeito nenhum, não clonar, não copiar, mas de ser parecido com a técnica, né? De conseguir alcançar algo nesse sentido. E também li muitos outros autores, que por respeito aqui eu não vou dizer os nomes, que me disseram, isso não é um bom modo, não é por aí.
isso não dá para escrever, dessa maneira não, dessa forma destrutiva aí não. Então, também me ajudaram por outro caminho, de outra forma. Então, a gente aprende a escrever imitando. Nós somos bons imitadores, né? Desde criança nós aprendemos a falar imitando. Aprendemos a escrever copiando. Não tem outra maneira de aprender a escrever literatura a não ser lendo muito, analisando muito o que se lê. Então é uma leitura crítica. E dessa maneira tentando fazer alguma coisa, tentativa e erro sempre assim. Então, o caminho para se tornar um escritor é árduo e não será alcançado, salvo em raríssimas exceções, num passe de mágica. Um texto para se tornar bom precisa ser escrito, reescrito diversas vezes. Um escritor precisa escrever muito e o tempo vai melhorá-lo cada vez mais, né? Essa é a realidade. E finalmente, como eu não me demorei muito até aqui, vou falar do terceiro ponto rapidinho. O poder do livro para o bem e para o mal. O poder da literatura em si para o bem e para o mal. Desde os primórdios da humanidade, o livro tem sido um instrumento de grande relevância para a vida humana. Todas as grandes religiões têm seus livros. Eles ajudaram a moldar as civilizações. O livro mais lido de todos os tempos, você sabe, é a Bíblia. É o maior best-seller da história, o escrito que mais influenciou a civilização ocidental. Entretanto, assim como o livro pode ser um instrumento para formar, melhorar, fazer a humanidade progredir, também pode trabalhar no sentido contrário. Todos já tiveram uma experiência depois de ler um livro e se sentiram muito mais animados para enfrentar as lutas e dificuldades da vida. E também, provavelmente, tiveram a sensação contrária, oposta, quando leram alguma coisa. Textos mexem conosco. Mexem com emoções e com pensamentos. Eles têm o poder de tocar em pontos obscuros da nossa imaginação, despertar coisas que ainda estão lá latentes. Uma cena erótica num livro tem mais poder de despertar a imaginação do que num filme visual. Talvez pela assimilação paulatina, né, com que se dá. O mesmo se diz com relação a cenas de violência, o que se fala hoje de cenas pornograficamente violentas, né? Ou seja, é a pornografia da violência, que é explorada muito, né, em filmes e especialmente em livros. Talvez por isso, né, tantos livros hoje têm apelado demais para erotismo e violência. Isso vende na mesma proporção, acho que mais até do que livros de autoajuda. Há um poder muito forte na literatura. Com o momento atual, as pessoas dizem que nós vivemos na chamada pós-modernidade, não é? Percebe-se que na pós-modernidade, os tons de cinza começam a dominar a literatura. O que eu quero dizer com isso? Grosso modo, é possível dizer que no passado, no tempo de Tolkien, no tempo de Lewis, no tempo de John Bunyan, no tempo de John Milton e até no tempo de Dante, a realidade era mais descrita em termos de preto e branco. O que isso quer dizer? Que havia realidades absolutas nessas obras antigas. Os opostos estavam lá e eles eram verificáveis. Verdade está oposto ao erro, isso é verificável, isso é absoluto. Essas obras antigas buscavam um ideal, tentavam expor um ideal. Tinham esperança, digamos assim, de que havia algum sentido para a existência humana e que através das grandes cenas e batalhas épicas se podia encontrar o verdadeiro heroísmo, o verdadeiro ideal da coragem, que devolvesse ao ser humano o próprio sentido de ser humano. Mas muita coisa mudou, de fato, no século XX. As obras foram se tornando nebulosas, cada vez mais cinzentas, com muitos tons de cinza mesmo. Bem e mal trocam facilmente de lugar nessas obras. Não existe verdade, ela é só um ponto de vista. Os absolutos foram evaporados. Há um desespero que emerge dessas obras, uma noção de que a vida é inútil
sem sentido, de que não há futuro, apenas o presente. Portanto, não há leis ou regras e tudo é permitido. O prazer, a conquista, sobrepujar os outros se tornam os alvos da existência. Aquele personagem famoso de Dostoiévski, o Ivan Karamazov, foi quem disse isso no mundo da ficção de forma mais clara. Ele disse, se Deus não existe, tudo é permitido. Num certo sentido, porém, essa literatura cinzenta que eu estou descrevendo aqui, ela é mais real, mais verdadeira do que a antiga do preto e do branco. Refiro-me ao fato de que o espírito humano falível e decadente aparece muito mais, é muito mais evidente nesse tipo de literatura. De certa forma, é um retrato melhor da alma humana e das suas confusões e das suas lutas íntimas, dos seus becos, das suas curvas sinuosas. Mas é preciso tomar um cuidado para que o que reste não seja só isso. Só o desespero, só o nonsense, só o vazio, né? Então, a literatura atual, ela reflete muito esses pontos de vista, e isso, nesse ponto, é bom, porque é a realidade como ela é, mas, por outro lado, incentiva também isso. Uma coisa é descrever, a outra é incentivar. O que fazer, então? Voltar ao preto e branco ou seguir com o cinza? O que faremos? Então, por que não todas as cores nesse sentido? Por que não preto, branco, cinza e todas elas? Sim, porque há aspectos da vida humana que são mesmo cinzentos, mas outros não são. O bem e o mal estão dentro do próprio ser humano, mas é possível ainda assim destacar o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Assim, talvez o desespero, né, não será maior do que a esperança. Duas dicas finais para todo escritor que quer começar a escrever. Então, duas coisas eu acho que vale a pena que sejam muito claras na sua mente. Primeiro, escreva pensando na contribuição que você pode dar às pessoas, e não nos elogios ou no lucro que talvez você possa obter com isso. Eu sei que pode soar estranho, até mesmo demagógico para alguns, mas o fato é que o mais bem-sucedido dos escritores conseguirá elogios proporcionais às críticas. E se ele não tiver muito claro para si as razões pelas quais escreve, ele vai provavelmente desistir. Quando eu comecei a escrever as Crônicas de Olan, eu nem pensava em publicar. Eu pensava em escrever como um desafio contra mim mesmo, de querer escrever algo que me parecia impossível para mim, parecia acima das minhas capacidades e das minhas forças. Mas eu escrevi pensando num desafio que me motivasse, que me trouxesse satisfação por fazer isso, e publicar foi uma questão de oportunidade que surgiu depois. Se as pessoas iam gostar ou não, não era tão importante para mim no primeiro momento. O importante era que eu pudesse pular esse obstáculo, superar isso e conseguir chegar até o final. Então escreva, antes de tudo, pensando em você mesmo. Curta, divirta-se. Isso é bom, isso é agradável. Sucesso, aplauso, coisa parecida, podem vir ou não. Não podem ser a razão. E cuide para que o que você escreve, em vez de ajudar as pessoas, não as lance ainda mais no desespero. Já há coisas ruins demais no mundo, que contribuem para todo tipo de vício, degradação da vida humana, por falta de sentido para a vida. Evidentemente, uma ficção precisa ter compromisso com a realidade. Caso contrário, ela vai ser algo meio sem pé nem cabeça, ou seja, deve descrever a vida como ela é, porém não precisa torná-la pior do que já é. Então, o livro, a literatura é um dom precioso para a humanidade, mas que, como quase todas as coisas, pode ser usado para o bem ou para o mal.
Era isso que eu queria compartilhar com vocês aí nessa noite, tá? Agora eu vou passar a falar um pouquinho sobre, especificamente, as crônicas de Olam. Como muitos já sabem, talvez alguns não, pode ser que estejam tomando conhecimento pela primeira vez, né, dessa obra, as crônicas de Olam são uma trilogia. O volume 1 foi lançado há cerca de uns 2 anos, né? Tem já 3 anos? Cadê o Davidson? Por aí, né? Acho que tem uns 3 anos que foi lançado o volume 1. Ele se intitula Luz e Sombras. Olam é uma palavra hebraica que significa eternidade. Mas eternidade não no sentido assim de céu, futuro. Pode até ser, mas o sentido principal é passado, é antiguidade. Eternidade como o tempo eterno, seria essa a ideia da palavra. E eu escrevi esse livro pensando mesmo em criar uma história de ficção num mundo inspirado na mitologia hebraica, no mundo hebraico. Por isso que todos os termos aqui, nomes próprios, lugares, são sempre palavras hebraicas. Foi necessário, portanto, fazer uma boa pesquisa, inclusive acadêmica nesse sentido. Existe uma pesquisa acadêmica por trás do livro. Quando você lê, é só diversão, né? Mas para fazer dá trabalho. Então teve uma pesquisa acadêmica, eu estabeleci, digamos assim, um estilo de escrever, eu tentei criar isso, não foi uma coisa feita aleatória, ao acaso. Foi um livro que eu procurei planejá-lo, né? E depois executar de acordo com esse planejamento. Eu consegui então escrever esse primeiro volume, que tem 570 páginas, e depois eu escrevi o volume 2, está aqui o volume 2, tá, né? Ele foi lançado há pouquíssimo tempo, tem uns 3 meses que foi lançado o volume 2, que é Mundo e Submundo, também mais ou menos do mesmo tamanho, e o volume 3, aí estão as figuras, né, das capas do volume 2. E o volume 3 foi me dito hoje, né, da editora, que será lançado em julho deste ano. Ele já está pronto, já está lá na editora, inclusive, e ele se chamará Morte e Ressurreição. Então, como os próprios subtítulos já indicam, eu exploro aqui esses conceitos opostos. Luz e sombras, mundo e submundo, morte e ressurreição. Eu não quero dar spoiler aqui dos livros, por isso não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Mas, como eu disse, os grandes escritores, eles criam o seu mundo, mas geralmente eles utilizam uma mitologia mais ou menos pronta. Então, o próprio Tolkien e o Lewis, eles usaram a mitologia nórdica para fazer isso. Eles eram estudiosos da mitologia nórdica. E o Lewis usou bastante também da mitologia grega. Hoje tem autores de fantasia usando mitologia britânica, medieval, enfim, romana. Existem muitas, ainda tem muita gente escrevendo mitologia grega, cada vez mais, né? Bom, eu não queria escrever nenhuma dessas, porque eu não queria ser acusado de cópia, mais do que eu já vou necessariamente ser só por escrever fantasia. Então eu pensei, o que eu poderia, que mitologia eu poderia utilizar para criar esse mundo, né? E aí a minha primeira opção seria mesmo grega, porque nos meus estudos em literatura apocalíptica eu estudo grego, né? Então eu poderia usar isso, mas eu falei, mas já todo mundo, metade já, não vou usar isso não. Então eu fiz um desafio um pouco maior, que foi para uma área que não é tanto a minha, mas que também não me era estranha, que era a hebraica. E aí eu fui fazer uma pesquisa, então, né, nesse mundo hebraico e criei, a partir disso, essa história. Então eu tive que ler muito o texto bíblico hebraico para conseguir encontrar os pontos específicos que iam dar originalidade à obra. E o ponto específico que deu o pontapé inicial foi justamente lendo Gênesis 2:8. Estava lendo lá que numa cidade do mundo antigo chamado Havilá, e Havilá é a primeira cidade que aparece na história aqui, né, onde tudo começa, lá existia ouro, bidélio é uma resina tirada da árvore,
e ônix. E aí essa palavrinha ônix me chamou a atenção. Em português estava lendo nessa hora. Eu falei, bom, vamos para o hebraico, vamos ver o que está lá no hebraico. Aí eu encontrei a palavra shoham. Escreve S-H-O-H-A-M, shoham, né? Som de M no final. Eu falei, palavra estranha, fui pesquisar mais, porque ela não é muito comum no restante da Bíblia. Quase não aparece mais 2 ou 3 vezes na Bíblia inteira. Poxa, que coisa. Ninguém sabe o que é. A verdade é que ninguém sabe o que era essa pedra. Ônix é uma tradução possível, mas improvável. Porque o ônix é uma pedra, né, catalogada nos tempos modernos. Então, ninguém sabe o que é essa pedra. E isso despertou a minha imaginação. E a partir daí eu criei o mundo de Olam, a partir das pedras shoham. Elas são a vertente principal do livro inteiro, né? Desde o começo até o fim, elas estão no livro inteiro. Elas são uma espécie, elas não são nem mágicas em si, elas são uma mistura de magia e tecnologia, digamos assim. Elas têm energia, e se elas forem lapidadas, elas fazem algumas coisas que alguém podia achar que é mágico, outros podem achar que é tecnológico. E para mim, eu não quero explicar essas coisas. E a partir daí, então, cresceu o mundo de Olam, né? Os edifícios foram subindo, né? Os personagens foram aparecendo, e dessa maneira estão aí, graças a Deus, mais de 1.500 páginas escritas sobre essa história, que finalmente foi possível concluir. É isso que eu queria falar. Acho que vamos ter um espaço para perguntas. Ou vocês vão falar alguma coisa antes aí, meus amigos? Nós vamos abrir para perguntas aqui. 3 perguntas, ok? A gente não se estender. Depois das perguntas, vocês estão recebendo aí uma senha. Nós vamos sortear aqui alguns livros aqui. Volume 2 para vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre o livro, sobre as crônicas, sobre a literatura fantástica? Meu nome é Reinaldo e eu queria perguntar, você falou sobre todo o processo criativo do livro, mas tem muitos amigos meus que escrevem literatura fantástica. E a maior barreira que eles encontram é para achar alguém que queira publicar as suas obras. Como é que funciona isso no Brasil hoje? Realmente é uma barreira, é difícil, porque não são muitas editoras dispostas a se aventurar com novatos, né? Isso é um fato, né? As editoras brasileiras querem publicar um livro depois que ele virou filme no Brasil. Então, primeiro tem que fazer sucesso lá nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Europa, aí vira um filme ou um seriado, alguma coisa, aí todo mundo quer publicar no Brasil. É lógico, é uma área comercial, não é uma questão de ficar brigando com isso, é um fato, né? Então, esse é um desafio. Eu enviei o meu manuscrito quando estava pronto, assim, primeiro manuscrito, depois eu mudei muito ele, mas ele foi recusado por algumas editoras. Normal, super normal. Escritor que nunca teve livro recusado por alguma editora não existe, porque você sempre vai mandar para várias e umas vão recusar, outras vão dizer é bom, mas não é a nossa linha, na nossa área, nós não estamos querendo entrar nesse mercado. Então existem várias razões, vários motivos, e às vezes simplesmente não gostaram, né? Então, educadamente, dão uma resposta outra que seja. Mas existe um caminho hoje em dia para tentar fazer isso, pular algumas etapas, que é social, rede social, né? Hoje nós vivemos um mundo virtual, em que as pessoas continuam lendo o livro de papel. Isso, muitos achavam que o livro de papel ia desaparecer com o surgimento do e-book. Não está acontecendo, não deve acontecer nas próximas décadas, ou seja, os dois vão permanecer juntos, porque são coisas diferentes, né? Coisas bem diferentes. Mas a internet, ela ajuda você, escritor, a ser conhecido. Você vai formando uma rede de pessoas
que conhece o seu texto, lê o seu... Então, assim, tem que ter a coragem, quem está começando tem que ter a coragem de queimar algumas obras. O que é queimar algumas obras? Saber que você não vai poder publicá-las, você não vai ganhar dinheiro com elas. Por quê? Porque você vai ter que dá-las, você vai ter que doá-las. Como? Soltando capítulos na internet para os outros lerem. Se isso começar a fazer sucesso, as pessoas começarem a gostar, começar a curtir, começar a ter bastante comentários, mais cedo ou mais tarde alguma editora vai querer publicar algo seu. Talvez não aquele, às vezes até aquele, porque, como eu disse, também são mundos diferentes, né? As redes sociais, livros impressos, tem gente publicando, tirando das redes sociais e fazendo livro. Então não é impossível também que esse mesmo venha a ser um livro impresso, publicado. Mas é preciso criar um movimento em torno daquela obra. E para isso, esse é um trabalho muito pesado, muito difícil. Mais difícil do que escrever. É um trabalho mais difícil até mesmo do que escrever o livro. Mas é possível, né? Então, foi dessa maneira que a gente conseguiu, aos poucos, ir emplacando, né, a marca, né, o LAM. E graças a Deus hoje já vendeu bem, né? O nosso editor está feliz aí. Muito bem. Mais alguém gostaria de ir lá atrás? Meu nome é Rogério. Eu também escrevo. Não considero estranho, mas eu escrevo fantasia também. E você mesmo disse que durante o processo de enquanto você está escrevendo, muitas vezes você tem que apagar para conseguir concluir. E já aconteceu comigo, eu queria saber se aconteceu com você também. Eu já estava até aqui com a história bem desenvolvida e de repente você percebe que ela não vai funcionar e você tem que começar tudo de novo. Muito bem. Aconteceu comigo não nessa história, mas aconteceu comigo em outras histórias que eu escrevi, certo? Só que no meu caso eu não comecei, eu simplesmente deixei lá, né? Não voltei a escrever. Porque assim, se você vai até o fim de uma história e você percebe que ela não ficou boa para você, provavelmente é melhor abandoná-la e ir atrás de outra história. Então, eu fiz isso com 2 ou 3 histórias antigas que eu escrevi. Algumas pessoas leram e gostaram muito, mas eram amigas demais, então você não pode confiar, né? Não confie em amigos, tá? Amigos não são boas indicações porque eles vão elogiar. Eles vão dizer, não, tá legal, poxa, porcaria, mas tá muito bom, né? Então, não confie em amigos, não confie em mãe. Não adianta dar para a mãe ler, provavelmente ela vai gostar. A esposa geralmente pode dar, porque a esposa critica mesmo, então pode passar, né? Dá para a sogra também, que você vai... Então, provavelmente, eu já enfrentei isso também, mas em partes menores, um capítulo, outro que eu acabei descartando, tirei, cortei fora. Esse livro teve alguns capítulos que eu cortei, tirei. Depois, de pronto, eu falei, isso aqui só está ocupando espaço, só está tornando a obra mais longa e cansativa e desnecessário, cortei. Então, é difícil fazer isso. É muito difícil, porque é cortar um pedaço seu. Custou caro fazer aquilo. Custou caro, custou dias às vezes. E aí você tem que ir lá e dizer, não dá, corta. É doloroso, mas é necessário, né? São sacrifícios necessários para que a obra fique boa. Bom. Mais alguém? Tinha mais uma pergunta aqui. Como as perguntas foram curtas, se quiser pode pegar mais umas 2 aí. Meu nome é Célia. Eu queria saber se você também tem livros sobre os seus estudos apocalípticos. Eu tenho um comentário sobre Apocalipse, um comentário, uma exposição, né, que usa a língua original, a língua grega, e eu tenho também vários outros livros, né? Se você procurar na internet o meu nome não de ficção, mas o meu nome de autor de outros, que é LL, né, Leandro Lima, aí você vai encontrar muita coisa na internet também, no YouTube. E Wurlitzer é o meu sobrenome de mãe, então por isso que eu usei aqui para fazer uma homenagem a ela, e também porque não existe escritor de fantasia sem um nome esquisito, né? Tem que... escritor de fantasia tem que ter nome esquisito, ou então... Agora eu não precisei inventar, né? Não precisei criar, o Tolkien criou, é um pseudônimo, né? Não é o nome dele. No meu caso eu não precisei porque é o nome da família, mas não é o meu nome habitual. Pois não? Tem mais. Boa noite.
Eu gostei muito do seu livro e sobre literatura fantástica, às vezes quando eu estou lendo eu me incomodo muito com um cenário. Às vezes é um cenário de um castelo, nunca tive um cenário de um castelo para saber como é que é. Então como é às vezes escrever sobre algo que você nunca talvez esteve perto? Uma das coisas é que a gente confia em descrições de outros. Nem sempre você já leu muitas descrições sobre isso. Então você você tem o seu castelo na sua cabeça. E a fantasia ela é legal por quê? Porque ela permite o seu castelo. Um texto histórico, não, você tem que ir lá e descrever o castelo de Buckingham, do Versailles, tem que ser como é. Ou então vai dizer, fez mal feito, escreveu ruim, esse cara não é um bom escritor porque ele não fez uma boa descrição do fato. Mas a fantasia permite você a fazer uma coisa mais livre. O livro anterior que eu escrevi, que não pretendo publicar, era uma ficção, era uma fantasia também, mas ambientada na cidade de São Paulo. Aí eu tinha um compromisso muito grande com a realidade, eu tinha que descrever a cidade, né, como ela é. Então aí é um pouco, você não tem... Eu ia aos lugares, ia até lá, sentava lá, ficava olhando e descrevia. Hoje, fazer isso no mundo dá para fazer, porque você tem o Google, o São Google, você consegue entrar... Eu tinha uma cena que acontecia, nesse livro, esse outro, uma cena que acontecia numa cidade dos Estados Unidos. Uma cena, e aí eu entrava lá e via a cidade, depois eu até fui lá e vi a cidade pessoalmente, mas todo mundo já foi, né, Nova York. Aí, mas eu tinha descrito antes de ir lá, por causa dos recursos tecnológicos. Então dá para usar. Se você tem um compromisso com a realidade. Agora, a fantasia, a ficção permite que você descreva o castelo do jeito que você quiser. E até mesmo, assim, nos meus se percebe que não tem castelo, não chamo castelo. São palácios. Eu não uso o termo castelo, porque eu não queria que fosse associado com medieval, né? Com a mitologia medieval. Então, todas as construções grandes, eu chamo elas todas de palácios. Mais uma? Sim? Eu sei que é particular, mas eu queria umas dicas, assim, o caminho para o mestrado em literatura. Como que a gente se acha, assim, para começar a pensar no mestrado nessa área? Tem muitos, né? Tem muitas áreas para poder pesquisar e eu acho que se eu hoje fosse fazer, eu ia escrever sobre fantasia, como um gênero literário. Poderia ser, mas não é o seu caso necessariamente, né? Tem que escolher um bom tema, bons autores de referência que fundamentem bem a pesquisa, adotar uma metodologia coerente e principalmente de achar um orientador em alguma universidade disposto a orientar. Geralmente esse é um passo, se for em pública, né? Se for em particular, aí é mais fácil nesse sentido, é mais passar o processo seletivo e conseguir uma bolsa, né? Mas, se quiser, depois pode falar comigo em particular. Eu posso dar mais detalhes sobre isso, se for o caso. Tem mais alguém que precisa fazer uma pergunta? Aí a gente libera, senão nós vamos... Tá, pois não. Meu nome é André. Você falou que geralmente os brasileiros não gostam de autores brasileiros, né? E você fez uma homenagem à sua mãe, né? Mas o LL... Wurlitzer. É alemão, né? Foi uma estratégia também? Em partes foi. Não, assim, depois que eu coloquei, que eu percebi que poderia ser uma estratégia, mas não foi no começo pensado, né? Não foi a primeira razão. Foi mais pensando nisso e também porque é comum que escritores de fantasia usem esse estilo. Mas não que eu queria dar a ideia de estrangeiro. Tanto é que a gente deixa bem claro na capa, né, que é brasileiro, tudo, não faz questão nenhuma de parecer que não é brasileiro, né? Nossa ideia é assumir a nossa herança tupiniquim mesmo e vamos lá, né?